Queridos, carinhosamente, amorosamente, tenho uma satisfação muito grande de podermos cumprimentá-los nesta manhã com a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações, e que esta paz reine soberanamente em todos os momentos da nossa vida, do nosso ministério, da igreja que pastoreamos, da nossa família, independente das circunstâncias momentâneas, que a paz reine de forma soberana e absoluta, em nome de Jesus. Amados, já tivemos início às atividades da manhã com uma abençoada e ungida ministração de louvor, e agora chegou o momento da palavra, e nós temos então a satisfação, a alegria de receber o pastor Carlos Gomes, que está representando junto com o pastor Miguel o Conselho Nacional nesta convenção. Queremos receber o pastor Carlos, aplaudindo carinhosamente ao Senhor Jesus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Forte, meus irmãos. Dizendo, amado pastor, estamos muito felizes com a sua presença e lhe recebemos como profeta de Deus as nossas vidas na manhã de hoje. Bem-vindo, segundo diz o pastor Roberto, ao melhor estado do país. Aplaudimos Jesus, irmão. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu me sinto muito honrado por estar aqui com vocês, participando desta convenção estadual, e estar aqui ao lado do meu companheiro, meu amigo pastor Miguel Garcia, nosso mentor, né? E é uma honra para mim, né? Eu que estou acompanhando o pastor Miguel, né? E os irmãos, ontem o pastor fez menção a alguém experiente com alguém mais jovem, mas, irmãos, precisa ser muito jovem para andar com o pastor Miguel. Ele tem um pique tremendo, tremendo, não para. A gente trabalha junto no conselho, e na hora do almoço a gente almoça junto, e aí ele, vamos caminhar um pouquinho? E aí a gente caminha um pouquinho, uma quadra, e aí eu já estou pedindo para voltar, só no meu olhar. E ele diz assim, mais um pouquinho. Amém, pastor? Eu não consigo dizer não para ele. Vamos embora. E aí eu penso, eu acho que ele deu, né? Penso, né? E tá bom, pastor Miguel? Sim, dá para ir mais um pouquinho. Aí eu chego cansado no escritório. E aí ele, não, ele tá lá, no pique, né? É um homem de Deus que tem nos abençoado muitíssimo. Amém? Segurando vocês em pé um pouquinho, mas vocês já vão sentar. Eu trago aqui a saudação, os cumprimentos do nosso presidente nacional, o pastor Luiz Bergamin, ao pastor João Manuel, nosso presidente, ao pastor Roberto Machado, nosso vice-presidente, membro do Conselho Apostólico, e a todos os pastores, obreiros, irmãos, líderes aqui nesta manhã. Vocês recebem? Amém. Deus abençoe. Pode sentar, queridos. Com a permissão do nosso presidente, nosso líder, nós vamos apresentar rapidamente aqui, em poucos minutos, algum material que está disponível, material da editora UBPC, que está disponível no site da editora. Não foi possível trazer da editora, é muito custoso, né, pastor Roberto, trazer esse material todo, mas nós temos o material da editora UBPC, que é a editora oficial da denominação, e esse material todo está disponível no site editoraobpc.com.br. Então eu trouxe aqui para estudos da Bíblia, que pode ser usado em grupo de células, pequenos grupos, escola bíblica. A revista terminou o trimestre agora, O Fim dos Dias, uma abordagem feita pelo pastor Walter Bastos, uma abordagem escatológica muito interessante, O Fim dos Dias. Ainda nessa área de ensino, saiu a revista nova. Cadê? A revista nova, aqui. Essa vai entrar nesse trimestre agora, escrita pelo pastor Sérgio Cruz, presidente da nossa convenção
no Amazonas, Amapá, Roraima e Pará, o ministério cristão, uma perspectiva de serviço na visão da segunda carta de Paulo aos Coríntios, também uma preciosidade de revista de ensino para a igreja. Para os diáconos, nós temos o Manual do Diácono. Esse livro foi prefaciado pelo pastor Russell Shedd, que dorme no Senhor, e é um livro, um manual muito atual, muito interessante. Inclusive, algumas denominações co-irmãs, por exemplo, lá em São Paulo, a Igreja Deus é Amor fez um pedido de um lote para poder ministrar aos diáconos da igreja através deste material. Essa é uma das igrejas que eu destaco, que fez o pedido, além das nossas que utilizam. Para o discipulado nota 10, é um material um pouco mais antigo, mas muito atual também. Para os pastores, Manual do Pastor. Algumas convenções, eu destaco, por exemplo, Santa Catarina, eu destaco São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, usa esse material para treinamento de novos pastores, que é feito pela Comissão Ministerial de Ética. Então eles utilizam como base este material, Manual do Pastor, Ministério de Excelência, baseado no pastoreio de Jesus. Também para pastores e ministros, o Manual de Cerimônias e Práticas Litúrgicas. Então, como proceder para receber uma autoridade política, modos e textos bíblicos para fazer um culto fúnebre. Isso é tão importante, irmãos. Eu estou dizendo que eu estive num culto fúnebre, e o irmão que estava dirigindo o culto fúnebre, em algum momento do culto, ele se empolgou e ele disse: quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Não sei se a viúva estava, mas nem ela podia dizer nada, né? Então, não dá para falar uma coisa dessa no velório, né? E aqui tem, entre outras coisas, como proceder em alguns cultos, algumas práticas litúrgicas, tá bom? Na área de finanças, o pastor Enoque Caló é nosso pastor lá no Tabernáculo do Jacuí, junto com o pastor Isaías. Ele é um expert no assunto, é um consultor financeiro, e trouxe para nós, para a nossa igreja, aquilo que ele tem feito com excelência no mundo secular: educação financeira, quando os bons relacionamentos não ajudam a pagar dívidas. E por fim, a biografia do fundador da denominação, o missionário Manuel de Mello, Vida e Obra. E esse livro mistura-se um pouco a história do missionário com a história da criação da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Essa é a segunda edição. A primeira edição deu-se na época do Jubileu de Ouro da igreja, e depois acabou o livro, ficamos um período sem ter o livro, e agora foi nos autorizada uma segunda edição, e ele está disponível, como disse o pastor Roberto, vou pegar carona nas palavras dele. Todos os obreiros, todos aqueles que estão começando, precisa conhecer a sua denominação, as raízes da sua igreja, como ela foi criada, por que ela foi criada, quem estava no momento que ela foi criada. Isso é muito interessante para nós termos este material, tá bom? Então todo este material está disponível no site da editora, repito, editoraobpc.com.br. Amém? Amém. Para quem não me conhece, Carlos Gomes, eu trabalho na Convenção de São Paulo já há 16 anos, assessorando o pastor Bergamin lá na Convenção de São Paulo. E desde 2014, quando o pastor Bergamin assumiu o Conselho Nacional, então também fomos elevados lá para o Conselho Nacional, assessorando o nosso presidente no Conselho Nacional. E desde 1º de janeiro deste ano, trabalhando em tempo integral no Conselho Nacional, substituindo o companheiro vosso, o conterrâneo de vocês aqui, nosso irmão Martin, que trabalhava lá no Conselho, foi para a Inglaterra com a sua família trabalhar em missões, e nós fomos convidados para trabalhar a tempo integral no Conselho Nacional. Até dezembro do ano passado, pastor João Manuel, eu estava pastoreando, presidindo a igreja no interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba. Fiquei por lá por 4 anos. Mas, em função desse convite que eu recebi do presidente, de estar mais perto dele lá em São Paulo,
Então eu decidi entreguei a igreja para um outro companheiro e fiquei disponível 100% para a Convenção de São Paulo e principalmente para o Conselho Nacional. Então hoje eu continuo servindo a Deus, mas agora na parte administrativa, representando o Conselho, como estamos aqui agora junto com o pastor Miguel, e fazendo a obra do Senhor, naquilo que nos é permitido fazer, naquilo que a gente pode fazer, dando a nossa parcela de contribuição. Quando vocês forem orar, ore por nós. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Não conhecemos 98% dos irmãos que estão aqui, a gente não conhece, mas alguns rostos nos é conhecido pela participação dos irmãos na semana do BPC, e querendo Deus, amanhã o pastor Miguel vai falar um pouquinho sobre ela, e além dos nossos líderes, né? Mas eu destaco aqui o nosso diretor da rádio BPC, o pastor Olavo Nunes Neto, né? Está ali, companheirão nosso. E nós temos toda manhã das 11 ao meio-dia, o programa oficial do Conselho Nacional, na Rádio BPC. Tá? Você baixa lá o aplicativo e ouve a Rádio BPC. E temos feito todos os dias o programa simultâneo com o live do Facebook. Então os irmãos, além de ouvir, podem ver o pastor Luiz Andres, que é o nosso âncora. Eu estou ali também há alguns dias, pastor Walter Bastos, pastor Ronaldo Rampazzo, pastor Miguel, enfim, nossos companheiros lá de São Paulo têm feito o programa das 11 ao meio-dia, amém? Eu sei que tem muita gente, todo dia tem um gaúcho abençoado deixando um recado, né? E a gente fica feliz dos irmãos acompanhar o programa todo dia, amém? 1 Samuel 15, versículo 34. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. 16:1. Então o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem a Belém. Até aqui. Encha o teu vaso de azeite e vem. Podemos dizer juntos só essa frase? Vamos lá? Enche o teu vaso de azeite e vem. Curva a sua cabeça. Pai querido, obrigado por nos dar esta oportunidade maravilhosa. A mim, oportunidade, honra de poder falar a esses queridos irmãos. O Senhor sabe como está meu coração de temor e tremor por essa tão grande responsabilidade. Portanto, mais uma vez eu te peço, usa a minha vida como um canal de bênção. Fala conosco, fala comigo, fala com a tua igreja nesta manhã. É o pedido que te fazemos agora, no nome de Jesus. Amém. Enche o teu vaso de azeite e vem. Se você ler um pouquinho antes, Saul desobedecendo uma ordem de Deus, mais uma vez desobedecendo uma ordem de Deus, colocando toda a responsabilidade dessa desobediência em cima do povo. Não vou falar muito de Saul, não é o tema, mas só para a gente ter uma base. Ele não tinha firmeza, ele dizia o povo, mas o povo estava cobrando, e o povo é uma bênção, porém a nossa responsabilidade maior é com Deus. Quando a gente está fazendo aquilo que Deus manda, vai ser fácil abençoar o povo. E o povo vai entender as razões da nossa liderança em relação a eles. E a gente sabe que Saul se perde, Saul é rejeitado por Deus,
Samuel se entristece. Samuel, no primeiro momento, ele fica nervoso, ele ralha com Saul, você não devia ter feito isso. Mas no segundo momento ele se entristece, ele fica triste por Saul, pelas atitudes erradas de Saul. E Deus vem e dá uma advertência para Samuel: até quando você vai ficar preocupado com esse homem, ficar triste, chorando? Algumas versões dizem: até quando chorareis por esse homem? Até quando você vai chorar por ele? Eu tenho outros planos já tenho alguém para substituir Saul, já tenho alguém segundo o meu coração para substituir Saul. Saul já não está mais nos meus planos, Saul saiu dos meus planos. Deus deu essa incumbência para Samuel, enviá-lo a Belém para ungir o novo rei, para ungir Davi, o novo rei de Israel. E aí ele dá uma ordem para Samuel, ele diz: enche o seu vaso de azeite. Esse azeite seria derramado sobre a vida, sobre a cabeça de Davi. E quando esse óleo foi derramado, está registrado no versículo 13 do capítulo 6, a palavra de Deus registra que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No instante que ele recebe a unção, o azeite na sua cabeça, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O azeite derramado sobre Davi, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, e Davi então é ungido rei sobre Israel. Aqui é uma figura daquilo que Jesus havia de fazer mais tarde. Lá em Atos capítulo 2, versículo 16, Lucas deixou registrado uma promessa que Jesus havia feito: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei, Jesus usou esta palavra, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, disse o Senhor. Quando Jesus foi para a glória, ele deixou o Espírito Santo definitivamente no ano Pentecostes. Pedro explicou para a multidão o que era aquilo, Atos 2,33. Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou, Lucas usou esta palavra também, derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. O azeite representa o Espírito Santo derramado em nós. Hoje não precisa mais do azeite ser derramado. O Espírito Santo está livremente atuando no meio da igreja e derramando sobre nós a sua unção, derramando sobre nós o seu poder, a sua graça. Esse é o propósito de Deus, é que todos nós sejamos cheios do Espírito. Esse é o propósito do Senhor. Muito bem, Deus está nos chamando para deixar uma marca na nossa geração, para sermos avivados pelo Espírito Santo. Para que isso ocorra, nós precisamos também seguir a orientação que Deus deu para Samuel. Primeira orientação: enche o teu vaso de azeite. Mas a primeira orientação de Deus é encher do vaso, um enchimento completo. Ele poderia ter dito: Samuel, pega um pouco de óleo aí e vá até Belém. Não, ele dá uma ordem expressa: enche. Não era pouco, enche. Esse copo está meio cheio, não é? Se eu colocar mais água, ele vai ficar cheio, totalmente cheio. Eu não vou fazer isso aqui, mas se eu começar a colocar água e começar a olhar para vocês, não perceber, o que vai acontecer? Vai derramar. O que o Senhor quer para mim e para você é que a gente esteja cheio, até derramar do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quando Saul foi ungido rei, está lá em 1 Samuel 10:1, a Bíblia registra que Samuel usou um frasco de óleo. Deus, ele não trabalha, queridos, com protocolos humanos. No nosso protocolo, a gente pensa assim: bom, o Senhor vai curar, então ele vai fazer o seguinte: ele vai cuspir na terra, ele vai fazer lobo de novo, vai ungir, untar os olhos, e ele vai mandar se lavar. Quantas vezes Jesus fez isso? Uma. Porque ele tem
tem os processos dele, ele tem a forma dele de agir. O Senhor não faz conforme a gente faz. A gente pensa que é chegar, pegar um microfone ou tal, agora eu faço assim, abro assim, canto assim, prego assim e vai cair o fogo assim. E aí o Senhor diz assim: não, hoje eu tenho coisa nova para você. Esteja cheio, porque eu vou proporcionar para você uma coisa diferente, uma coisa nova. Andar com Jesus é andar em novidade de vida. Estar com Jesus, conectado com o Espírito Santo, é coisa nova todo dia. A gente experimenta algo novo todo dia. O Senhor quer nos fazer sair do normal e entrar no sobrenatural. O normal a gente já está cansado de fazer. A gente acorda de manhã, faz o devocional e toma café, ou ao contrário, e toma banho, ou não toma banho e tal. E aí a vida vai vivendo uma rotina. Com Jesus, ligados no Espírito Santo, não há rotina. Porque todo dia Ele nos dá algo novo. Ele concede a gente viver algo novo. Para Saul foi um pequeno frasco de óleo. Para Davi foi um vaso cheio de óleo. Não é porque Deus amava Saul mais ou menos que Davi. Não, é porque Deus tem a forma e o jeito dele de agir em cada situação. Deus tem o jeito dele de agir em cada situação. E o que Deus tem preparado para nós nesses dias, desde ontem eu tenho recebido profeticamente para a minha vida, desde a abertura, é o que Deus vai fazer nesses dias aqui, nesse final de semana. É algo novo, sobrenatural, que a gente ainda não experimentou, mas que o Senhor quer dar a mim e a você. Ele quer nos dar. Deus primeiro não perguntou a Samuel o tamanho do vaso. Ele só disse: enche o vaso. O tamanho do vaso não importa, porque tamanho não importa. Deus não está preocupado com o tamanho do vaso. Deus quer encher o vaso. Não importa se você é um diácono, é o tamanho, se você é presbítero, porque na visão humana a gente tem esses protocolos, não tem não? Diácono é para baixo, o presbítero é no meio, o pastor é acima, o apóstolo... Não tem apóstolo, graças a Deus. Não tem apóstolo, aqui não tem. Então vamos parar do pastor. Pra gente, visão humana, a gente tem esses degraus. Tem ou não tem? Tem esses degraus. Mas para Deus não importa o tamanho do vaso. Ele quer encher o vaso. Não importa se você se acha o menor da casa do teu pai, mas é o menor da casa do pai que recebe vaso cheio de azeite. É o menor que ele quer encher. Por isso que ele mesmo deixou registrado através de João que eu diminua e que ele cresça na minha vida. Porque quanto menor a gente for, maior ele vai ser em nós. Maior ele vai ser em nós. Seja qual for o tamanho e o formato, você deve ser um vaso cheio de azeite. Não importa o tamanho. O que Deus não quer é que a gente tenha uma vida espiritual medíocre. É isso, medíocre é isso, é uma vida de rotina. É uma vida de, eu vou lá, é mais uma convenção, mais um ano. Não é mais um ano, é o ano. Não é mais uma convenção, é a convenção. Não é mais um culto, é o culto. Não é mais uma reunião de oração, é a reunião de oração. Cada trabalho, cada atividade, cada culto, cada coisa que nós fazemos na presença do Senhor não deve ser mais uma atividade, deve ser a atividade. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Ele vai voltar. Pode ser que nós nem tenhamos o dia de amanhã, Ele volte hoje. Então hoje é o dia agradável ao Senhor. Hoje é o dia, hoje. Infelizmente a gente vive essa vida de média, até às vezes abaixo da média. Mas o Senhor quer nos elevar a um patamar de média, elevar a nossa média diante dEle. Por isso a ordem é essa: enche. Precisamos estar cheios do Espírito. Como eu faço isso, pastor? Buscando diariamente uma intimidade com Deus na oração. Algumas pessoas dizem assim: eu queria pregar que nem fulano de tal, que nem aquele pregador tal, que nem aquele fulano de tal. Vai pesquisar a vida desse pregador. Vai pesquisar quantas horas ele ora por dia, quanto tempo ele investe, não gasta. Quando a gente lê a Bíblia, eu ouço algumas pessoas: quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Eu não gasto, eu invisto. Eu gasto dinheiro. Não é não? Agora à tarde nós vamos gastar o dinheiro aí na cidade, né?
As irmãs digam amém. Tá vendo? Vai? Os irmãos digam misericórdia. Dinheiro a gente gasta. Tempo lendo Bíblia e orando não é gasto, é investimento. É investimento. Quanto tempo a gente investe lendo a palavra, orando? Quanto tempo lendo materiais, lendo essas coisas lindas que Deus tem levantado homens para escrever, para nos abençoar? Quanto tempo ele tem investido nisso? Quanto tempo? Outra coisa, fugindo dos prazeres mundanos. 1 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. Queridos, em 2010 eu pastoreava uma igreja na cidade de Lorena, lá em São Paulo, pertinho do Rio de Janeiro. E Deus me deu uma pregação, uma palavra dada para a igreja. E eu dizia em 2010, já tem 8 anos isso, pouco mais de 8 anos. Eu dizia isso, e cada dia isso tem reforçado na minha mente, no meu coração. Cada dia que passar vai ser mais difícil pastorear o rebanho do Senhor. Por quê? Porque aí fora o mundo tem investido maciçamente nas coisas da carne. O mundo tem oferecido coisas que alguns anos atrás a gente sabia que tinha. Vamos falar, por exemplo, rapidamente sobre o homossexualismo. Há 30 anos atrás, eu tenho 30 anos de casado, há 30 anos atrás a gente sabia que tinha um vizinho aqui e outro ali, o resto estava tudo dentro dos armários, né? Como diz aí, está tudo no armário. Agora abriu-se os armários todos. Eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em São Paulo você não sabe se é ou não é. E agora? É ou não é? E agora? O que é? Você precisa ter um dom de discernimento para saber o que é e o que não é. É tudo lá. Moças de 12, 13, 14 anos de mão dada no shopping, aos beijos e abraços. E a igreja do Senhor fazendo o quê? Calada. Não pode falar, não pode falar. Nós somos levantados como profeta. Profeta não só profetiza. Eis que eu te digo, você será uma bênção. O profeta é levantado para falar das mazelas do mundo e dizer que Jesus veio para salvar também os homossexuais. Deus os ama, mas não concorda com a prática deles. Essa paixão das mocidades, nós precisamos fugir disso também. Tomar cuidado com o obreiro, vigiar a nossa vida. O pastor disse aqui ontem do número de pastores se suicidando. Recebi recentemente, não sei quantos receberam, porque o WhatsApp viraliza, né? Um quadro, uma pesquisa norte-americana, mas não está difícil de ser diferente no Brasil, do número de pastores, por exemplo, que estão viciados em pornografia na internet. Não consegue largar o vício da pornografia na internet. A internet é uma bênção, sim ou não? Se a gente souber usar, se a gente se disciplinar, tudo pode ser uma bênção se a gente trabalhar ou usar em benefício e não em malefício. Foge da mocidade. Quer ser cheio do Espírito? Foge da paixão da mocidade. Foge dessas coisas, povo meu. Foge disso. Foge. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Queremos ser cheios do Espírito. Precisamos ler mais a palavra de Deus. Precisamos orar mais. E precisamos vigiar a nossa carne, vigiar os nossos olhos. Quando eu era menor, né? Porque pequeno ainda sou. Quando eu era menor, a gente cantava um hino assim: cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. Vocês conhecem, não? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, pezinho, onde anda. Cuida de ti mesmo, diz o Senhor. Queremos ser cheios do Espírito? Cuidemos de nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. É o que diz a palavra do Senhor. Segunda ordem de Deus ao profeta: enche o teu vaso de azeite. Azeite no Novo Testamento
é símbolo do Espírito Santo, que no Novo Testamento, no Velho Testamento é símbolo do Espírito Santo, que no Novo Testamento vem em definitivo. Os sacerdotes, os reis do passado eram ungidos com azeite para consagrá-los ao serviço do Senhor. Semelhantemente, lá no Novo Testamento, é o que se passa quando os crentes são ungidos pelo Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo é consagrado, é capacitado para o serviço de Deus. Você que recebeu o Espírito Santo não pode viver parado, não pode viver, não, o Espírito Santo ele não vem simplesmente porque eu vou lá porque eu gostei dele, eu vou pousar o Espírito Santo nele, eu vou colocar o Espírito Santo nele porque eu achei ele bonito. Não, o Espírito Santo tem um propósito. O Espírito Santo está na gente, tem um propósito, e o propósito é esse: fazer a obra de Deus. Tem um propósito, está cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo tem um propósito. Tudo que Jesus fez pela unção foi pela unção do Espírito Santo. Lucas 4, 18, 19, ele mesmo declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Para que o Espírito Santo está em nós? Há um propósito. Ter o Espírito Santo tem um propósito. Querido obreiro que veio para cá, o pastor disse isso ontem aqui, que veio pensando em parar, em desistir, entregar a igreja, entregar a liderança. Não, o Espírito Santo está em você, e há um propósito. Ele te ungiu. Para que ele te ungiu? Para pregar as boas novas aos pobres, enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ter o Espírito Santo tem um propósito. Nós não recebemos o Espírito Santo só para a gente ficar lá, recebi o Espírito Santo, fui batizado, estou cheio do Espírito Santo, agora posso fazer. Não, quem é cheio do Espírito Santo precisa estar a serviço do Espírito Santo. Ele nos enche para nos usar para a glória do nome do Pai. Ser cheio do Espírito Santo não é um pedido, é uma ordem de Deus. Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Numa outra versão diz: sempre estejam cheios do Espírito Santo. Não é opção, é um mandamento. Quem recebeu o Espírito Santo precisa estar constantemente cheio desse Espírito Santo, e há um propósito. O propósito é trabalhar em favor do Senhor. Esse é o propósito. Primeiro, enche. Segundo, enche de azeite. Para completar a orientação, Deus disse a Samuel: depois que você estiver cheio do quê? Do meu Espírito. Então vem, Samuel, vem e eu vou te enviar. O Senhor só envia quem está cheio do Espírito Santo. O Senhor só usa quem está cheio do Espírito Santo. Pastor, eu tenho visto algumas pessoas aí que pregam, que cantam, que fazem, acontece, mas tem uma vida pregressa. Lá fora ele não é o que é, aqui dentro é só discurso. Nós estamos vivendo uma época, um tempo de muitos discursos, sim ou não? Você liga a televisão, você liga o rádio, todo mundo discurso: eu prometo, eu farei, eu não sei o que. E a gente sabe que muitos só está prometendo da boca para fora, que nem pensam em fazer. Outros têm até iniciativa ou vontade, mas quando chegar lá, se chegar lá, não vai conseguir fazer. Pedro, vamos para a palavra que é melhor, não fala de política não, vamos falar da palavra. Pedro estava cheio de discurso: eu vou morrer por ti, Jesus. O discurso, isso é bonito, né? Eu vou morrer por ti. Quantos de nós às vezes falamos isso para o nosso pastor: pastor, conta comigo, estou para o que deve é. Na hora que precisa, não acha o obreiro, não responde o WhatsApp, some, aí está lá embaixo da cama tremendo de medo. Quem é cheio do Espírito tem coragem. Vê a vida de Davi depois que ele recebeu a unção e o Espírito do Senhor se apoderou dele, criou mais coragem. Ele enfrenta o Golias. Ninguém queria enfrentar, mas ele enfrentou. Não é porque ele era fortão, não é porque ele era treinado em jiu-jitsu, não é porque ele era lutador de MMA, muito pelo contrário, é porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não consegue enxergar o gigante do tamanho que ele é, porque não olha para o gigante, olha mais para cima, olha para o Senhor. Não fica olhando as impossibilidades, não fica olhando ao seu redor. Aqui não dá, essa cidade é difícil, esse bairro não dá para evangelizar, esse povo é isso, aqui não olha as circunstâncias, olha para Jesus.
a nossa conduta, nosso caráter. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, porque nós somos cheios do Espírito Santo e não cabe meio termo, é sim sim ou não não. Chega de discurso vazio. Eu sou cheio do Espírito Santo, então a minha prática é de quem vive cheio do Espírito Santo. Aí vem a luta, aí vem o vendaval, como disse o pastor, vem o vendaval, irmãos. Não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe estado, não escolhe status, isso não escolhe. Jesus estava no barco, o vento não respeitou Jesus no barco, ele veio, mas o que aconteceu? Jesus, que está com a gente no nosso barco, também vai nos ajudar a vencer os vendavais da vida. Vem, disse o Senhor a Samuel, vem e eu vou te enviar. Ter um vaso cheio de azeite tem um propósito, a unção tem um propósito. Deus quer usar você. Vou repetir, talvez você não entendeu. Deus quer usar você. Mas eu sou pequeno, Deus quer usar você. Mas eu tenho pouca letra, Deus quer usar você. Mas eu já fiz várias faculdades, Deus quer usar você. Mas eu não tenho anel no dedo, Deus quer usar você. Mas eu nem sou pastor, Deus quer usar você. Deus quer usar a gente, Deus quer usar a gente. Assim como Deus usou Samuel para marcar uma geração, Deus quer usar a gente. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo ficar escondida. Quem é cheio do Espírito Santo é como um oficial, um militar. Ele está sempre, é o lema dos escoteiros. Qual que é o lema dos escoteiros? Sempre alerta. Deve ser o meu lema, o teu lema, que é cheio do Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí o teu presidente te chama lá no escritório da convenção dizendo, quero te mandar para tal cidade. Não sei se isso acontece aqui em São Paulo, de vez em quando acontece. Vai pagar quanto? Tem casa? Comida? Vai pagar? Claro, queridos, que ninguém... A gente fica preocupado com essas coisas, o que havemos de comer, o que havemos de beber. Não se preocupa com isso não, que Deus cuida disso. Deus não cuidou do pardal? Deus não cuidou da flor do campo? Deus cuida de você. Tudo que diz respeito à tua vida, Deus está olhando. Deus conhece, você sabe disso, Deus conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e você não sabe. Deus sabe. Ele sabe tudo o que diz respeito a você. Se Deus está dizendo, colocou no coração do líder, envia para tal lugar fulano de tal, ele te convidou, diga assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto, eu estou cheio do Espírito Santo, e eu sei que o Espírito Santo vai me capacitar, e eu sei que o Senhor que manda, banca. Deus quando manda, Ele banca. Elias saiu daquele período de dificuldade, e ele comeu, ele bebeu, e a Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites. Oh, comida poderosa! 40 dias e 40 noites. O Senhor vai sustentar você. Esteja cheio do Espírito Santo. Coloque-se disponível ao Espírito Santo, e Ele vai cuidar de tudo que diz respeito a você. Ele vai cuidar do colégio dos teus filhos, vai cuidar do carro que você dirige. Eu não dirijo ainda, mas Ele vai colocar nas tuas mãos. Ele vai cuidar da casa que você vai morar. Ele vai cuidar de tudo que diz respeito às coisas que vai dentro da tua casa. Tua esposa está preocupada com o tapete, Deus também vai dar o tapete. Tua esposa está preocupada com o colégio das crianças, Ele vai providenciar tudo, porque o Deus que manda, Ele banca, Ele cuida. Ele não deixa o soldado no fronte sem resguardo, sem cuidado. Ele manda, mas Ele manda o Consolador, o Espírito Santo, que vai nos ajudando, e levanta a liderança, que vai nos apoiando, e a gente vai fazendo a obra com alegria, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aleluia, aplauda o Senhor.
uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ficar escondida. Atos 2, estou encerrando. Mais de 120 pessoas se reuniram em oração, foram cheias do Espírito Santo, ganharam as ruas de Jerusalém. A Bíblia diz, versículo 12, que ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O que é isso que eles estão falando? O que está acontecendo com esses homens? Mais adiante, versículo 16 e 17, Pedro responde: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Queridos, não passaremos desapercebidos se formos cheios do Espírito Santo. Todo mundo vai perceber: aquele está cheio do Espírito Santo. Olha como ele trata as pessoas, olha como ele trata quem é mais baixo que ele, quem está um grau abaixo que ele. Porque tratar quem está acima da gente não é muito difícil. A gente tem muita dificuldade, embora tem gente que tenha. Tem crente rebelde, tem obreiro rebelde. Aqui não tem não, lá em São Paulo tem um bocado. Aí se tiver aqui, manda pra lá. Tem não, puta. Ô pastor Miguel, aí. Crente rebelde, obreiro rebelde. Não combina, querido, vocês estão entendendo? Não combina dizer que é cheio do Espírito Santo e não é obediente a Deus, obediente à sua liderança. Não combina. Não é possível eu dizer que sou cheio do Espírito Santo e maltratar a minha família. Não combina ser cheio do Espírito Santo e maltratar a minha esposa, os meus filhos. Não combina dizer que é cheio do Espírito Santo e não cuidar com zelo da igreja do Senhor. Porque quem é cheio do Espírito Santo vive conforme o Espírito Santo manda. Não tenho mais poder sobre mim, é o Espírito Santo que me guia, que me usa e fala comigo as minhas ações. Quem é cheio do Espírito Santo vive conforme o Espírito Santo manda. E não dá para se esconder. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e foram para as ruas, e a multidão queria saber o que estava acontecendo. Quem é cheio do Espírito Santo é notado por todos que é cheio do Espírito Santo. A gente não passa desapercebido. Atente bem. Olha o que Deus disse a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei. Samuel só foi enviado depois de ter enchido o seu vaso de azeite. Sabe, irmãos, os discípulos também só foram enviados depois de terem sido cheios do Espírito. Jesus lhes disse, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e aí, o aí é meu, serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Testemunha tem que aparecer. Testemunha não pode ficar escondida. Uma hora tem que comparecer diante do juiz. O juiz vai dizer que entre a testemunha, e aí entra o camarada que vai dizer alguma coisa a favor ou contra o réu. Testemunha tem que aparecer, não pode ser cheio do Espírito Santo e ficar escondido lá. Eu não vou trabalhar para Jesus. Cansei. Com esse pastor eu não trabalho. Com essa convenção eu não trabalho, querido. Se não combina, você não está cheio do Espírito Santo, não. Você está cheio de outra coisa. Porque quem está cheio do Espírito Santo trabalha independente de quem está na frente. Porque sabe que maior é Deus que conduz tudo e todos. A gente tem um negócio, né? Não sei se vocês têm isso. Eu de vez em quando peço a Deus para me ajudar, uma fraqueza minha, olhar para uma pessoa e dizer assim: não vou com a cara daquele camarada, não sei nem o sobrenome dele, não sei o que gosta, o que não gosta. A gente olha e acha que não vai com a cara, né? Aí o Senhor vem e nos surpreende e diz assim: então, você vai trabalhar com ele. Tá de brincadeira. É o Senhor querendo nos moldar. Aí a gente começa a caminhar, até às vezes sem muita vontade, né? Será que isso acontece comigo? Aí a gente começa a trabalhar e começa a conhecer. Quando pensa que não, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, Senhor, me perdoa. Deus sabe o que faz.
Deus vai colocar perto da gente gente cheia do Espírito Santo como a gente, para fazer a obra dele crescer e multiplicar. Só vai fazer aquele que estiver cheio do Espírito Santo. A igreja não foi chamada para ficar na retaguarda, mas na vanguarda, na frente. Então, queridos, enche o teu vaso de azeite e vem. Vem, que o Senhor tem muita coisa para a gente fazer. Ele não chama desocupados. Talvez você esteja dizendo assim: eu tenho feito tanta coisa, estou trabalhando tanto, e meu pastor ainda quer me dar mais trabalho. Pois é, o Espírito Santo só vai dar trabalho para quem tem trabalho. Para quem trabalha. Para quem dá trabalho. Para quem só dá trabalho, o Espírito Santo quer moldar ainda, quer ajustar ainda. Se é o teu caso, espero que não, você não tem trabalhado, mas dá trabalho. Eu convido você a rever os teus conceitos, pedir perdão a Jesus e a tua liderança, dizer: Senhor, eu não quero mais dar trabalho, eu quero trabalho. Eu não quero mais dar trabalho, eu quero trabalho. Enche, Senhor, o meu vaso de azeite, e eu estou disponível para fazer a tua obra. Amém? Vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Podemos aplaudir a Jesus? Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu nesta manhã de poder ministrar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. A começar de mim, Senhor, enche todo dia o meu vaso de azeite. Que nenhum dia, Senhor, meu vaso esteja pela metade ou no raso, mas que todo dia eu possa estar com o meu vaso cheio de azeite. Porque eu não sei nem o dia nem a hora que o Senhor quer me enviar para algum lugar. Que nós possamos estar com o nosso vaso cheio, Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós e ver que nós estamos disponíveis para a obra. Ajuda esse teu filho, essa tua filha, nas suas dificuldades diárias, nas suas lutas diárias. Mas o Senhor disse que nós teríamos lutas, teríamos aflições. Mas o Senhor também disse para termos bom ânimo, que o Senhor estaria conosco, como está. Nós estamos fazendo a obra sozinho, nós estamos fazendo a obra com o Senhor. O Senhor vai na frente, o Senhor é o general, o Senhor é experimentado na peleja, é o Senhor que está conosco. Não devemos temer mal algum. A tua palavra diz: nenhum mal que sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o anjo do Senhor tem dado ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. A nós, Senhor, não nos compete nos preocuparmos com o que comer, com o que vestir, onde morar, não, porque tudo isso o Senhor vai preparar. A nós apenas a preocupação de estar com o nosso vaso cheio. Enche o nosso vaso, Senhor, nesses dias de comunhão aqui neste hotel. Enche os nossos vasos de azeite, e quando retornarmos para as nossas casas, para as nossas igrejas, para as nossas cidades, as pessoas podem olhar perplexa para nós e perguntar: o que está acontecendo? Ele está diferente, ele está diferente, e eles entenderem que nós estamos cheios do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, pois precisamos de Ti em todo o tempo, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, enche o meu vaso, enche o meu vaso. Amém. Mais uma aplauso a Jesus.